Vou admitir os participantes para que saibam. Começamos a gravar a sessão. Para quem uma gravação linda para disponibilizar no site da internet. Antes de aceitar a todos, há pessoas esperando, talvez. Sim, há pessoas entrando na reunião. Temos a Amy. Eu vou continuar aqui admitindo as pessoas. A Rosana também está tentando entrar. Da última vez ela não conseguia entrar. Então, Luciana, eu vou fazer co-host para que você possa, então, aceitar a entrada das pessoas, fazer a admissão. Acho que o Fernando já é co-host, ele pode aceitar a entrada das pessoas. Ok, só para não esquecer de ninguém. Bem-vindos, bem-vindas a essa sessão, que é a sexta ou sétima sessão. Uma série de eventos a respeito da mobilidade e a imobilidade das mulheres. E na segunda sessão, que aconteceu em dezembro do ano passado, nós tivemos a participação de membros de um colegiado feminista, Las Hermanas en la Sombra, trabalhando com mulheres aprisionadas no estado de Morelos. A Helena esteve aqui conosco, e Helena e as irmãs também, que fizeram a apresentação e que me falaram então desse personagem que é assim tão especial, o Dr. Alfonso Leijas Salas, que vamos conhecer no dia de hoje. Bem-vindo, bem-vindo, Alfonso. E agora, para te apresentar, eu passo a palavra a Helena, a minha irmã mexicana. Obrigada, Lucy. É um prazer estar aqui nessa equipe com você. E o que nós propomos é uma relação com muita vontade de ambas as partes, muita afeição, muitas afinidades, muita simpatia. Eu posso dizer que o coração está explodindo aqui de satisfação para poder apresentar esse amigo, que é um amigo há tantos anos. Ele é integrante da comunidade morelense, muito conhecido, respeitado, com uma trajetória impressionante. E agora nós temos, então, o prazer de ouvi-lo, nos dando uma panorâmica de todos os programas, todas as intervenções sociais. Vamos, então, chamá-lo. Nós, às vezes, trabalhamos em algumas dessas iniciativas com ele e esperamos trabalhar em tantas outras estratégias que hoje temos na coletiva, para nos conectar com outros coletivos e compartilhar o nosso conhecimento. Então, resumindo o currículo do Alfonso, foi difícil, né? Fizemos um resumo. Gostaria de mencionar os fatos mais relevantes para que possam ver. É uma formação tão plural que ele tem, muito interessante, polifacetada. Há coisas na formação dele que, na verdade, compõem um conjunto muito interessante. O Alfonso Leija é um farmacobiólogo e tem 2 mestrados, primeiro em ciências e depois em novas tecnologias. Ele tem 2 doutorados também, primeiro na investigação, pesquisa biomédica básica, e também é doutor na área de farmácia, farmacêutica. O doutor Alfonso, lá no ano de 1997, foi ordenado como reverendo da Igreja da Comunidade Metropolitana. E no ano de 2008, ele também foi ordenado pelo bispo da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, com sucessão apostólica, pelo bispo Ken Meili. Atualmente, a igreja é afiliada à Igreja Católica Antiga do Rio de la Plata. E é uma característica muito especial dessa igreja e ouviremos sobre isso. Desde o ano de 83, ele vem trabalhando na academia, no Centro de Ciências Genômicas, na UNAM, que pertence ao Sistema Nacional de Pesquisadores como candidatos.
A produção do Dr. Alfonso Leijas Salas é uma produção muito extensa, produção acadêmica em todos esses anos, e publicou o total de 47 artigos, dentre aqueles que redigiu e foi autor, coautor de 2 manuais de laboratório também. E, de maneira ininterrupta, o doutor Leijas deu cursos de licenciatura em outras universidades também de Cuernavaca. É um conjunto de organizações nas quais ele trabalha, são 3. A Igreja Católica Antiga, Rio de la Plata, que inclui um registro na Secretaria de Governança, a coletiva Diversa, da qual falará desse seu trabalho na coletiva, Juntos e Abraçados, que é uma associação da sociedade civil nesse caso. E, além de oferecer serviços religiosos, como missas, ele também faz serviços sociais, reivindicando e defendendo as populações LGBT e a mais. E também combate aí a discriminação por orientação sexual e por gênero, trabalhando ativamente nos grupos de direitos humanos nessa área. E também ele desempenha uma atividade muito importante há um longo tempo na prevenção e detecção do HIV, que é o vírus de imunodeficiência adquirida humana, a AIDS, não é? E também acompanha e entrega alimentos, promove apoio a pessoas que convivem com o vírus da AIDS. E também, além de tudo isso, não é? Falando aí de ações mais emergentes, a rebelião indígena, ele hospedou e alimentou ao Exército Sabatista de Liberação Nacional, que esteve em nosso país. Também em Rokutland, em 2017, quando houve lá o terremoto, ele ajudou. E recentemente, durante a pandemia da Covid-19, nós participamos parcialmente durante algumas semanas com o Dr. Alfonso. Na verdade, é um restaurante popular no centro de Cuernavaca, e lá indigentes, pessoas com necessidade. Portanto, tivemos a oportunidade, graças aos fundos dos irmãos europeus, tivemos a oportunidade de apoiar as mulheres da coletiva que estavam desempregadas. Houve uma sinergia maravilhosa. Ficamos muito emocionadas quando falamos com a Lucy, e essa é a história que contamos a ela. A Lucy, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo, Alfonso, mais uma vez juntos, que seja uma das muitas vezes que ainda virá, juntamente com as irmãs e companheiras de outras universidades que cruzaram o oceano, e também os colegas do Brasil. Helena, obrigada pela apresentação, muito gentil. Lucy e equipe, que eu estivesse aqui presente para lhes falar um pouquinho a respeito da minha experiência nesse caminho dessa vida. Há 40 anos que eu venho trabalhando no ativismo social em todas as áreas que ela mencionou. Ou seja, a minha energia, o meu objetivo é o seguinte: eu sei que as pessoas sofrem porque eu sofro. No final das contas, eu tenho essa orientação sexual diferente, e isso, na verdade, só me fez crescer com muito sofrimento. Sofrimento, medo, receio de não aceitação, receio de que, olha, eu me isolei na minha família, porque essa é a questão social que influi muito na personalidade. E aí eu acabei percebendo que nós temos que mudar essa situação. Essa expressão da sexualidade é algo muito triste nas pessoas que assim vivem. A gente sofre muito nesse processo de adaptação. Olha, eu senti que meu pai me refutava, me rejeitava, isso me marcou muito, né, por conta dessa necessidade que eu tinha do seu carinho, do seu abraço, da sua aceitação, né, aceitação do meu pai.
É algo pessoal, mas eu gostaria de transmitir para que vocês entendam porque eu tenho assim tanta energia, tanta disposição, porque eu dediquei a minha vida ao aprendizado para poder entender e aprender a dignificar as pessoas que têm orientações sexuais diferentes, porque é muito importante que participem em todas as atividades. Porque eu mesmo disse a mim mesmo, eu não quero ser que definem como homossexual, porque a ideia que as pessoas têm de um homossexual é ridícula. É uma pessoa, que, todos riem dessa pessoa, essa pessoa é humilhada, e eu não isso, pensei. E também tem essa questão da problemática espiritual, perguntei a Deus: "Por que fez isso comigo? Me entrega ao Senhor". Eu estava muito próximo a essa questão espiritual, culturalmente, né, aí na Igreja de Cristo. Nessa jornada, como criança, como menino, porque eu tinha 5 anos quando eu percebi, de entender por que você é diferente com 5 anos, né, por que você fez isso? Meu Deus, eu gosto do meu pai, muito promisso, e gostaria de lhes passar para que compreendam a minha caminhada e por que eu persigo os objetivos. Conforme eu fui crescendo, desenvolvendo, eu comecei a estudar 2 coisas sempre em paralelo, porque eu queria ser uma pessoa útil, eu queria ser uma pessoa que pudesse provar a mim mesmo, a minha família, mostrando que eu podia ser digno. Então eu me esforcei muito, muito mesmo, para sempre conquistar um diploma, uma preparação, sempre desde pequeno. Estudava inglês, francês, eu ia à escola fundamental, à escola preparatória, e com 17 anos de idade, por conta dessa questão familiar, eu tive que sair da minha família, fui morar sozinha, eu tinha vergonha, fui penalizado e me senti péssimo, muito mal. E a minha família nem se percebia, mas nunca se falou abertamente sobre isso. Eram outras épocas, estou falando de quase 60 anos atrás. Hoje em dia tenho 70 anos de idade, então eu posso falar abertamente, livremente do meu caminhar, da minha jornada e de minha busca, porque eu encontrei o equilíbrio, sempre, fazendo aí o postulado da minha vida. É por isso que eu sempre quis ter outras funções, outras capacidades. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu me reconciliei com o meu pai, vejam só, depois de sair da minha casa aos 17, a vida me deu a oportunidade de estar no mesmo hospital com diferentes doenças, e eu tive que passar por essa prova difícil, né, uma prova de morte. Aí eu, saí de alta, meu pai continuava doente, ele tinha câncer, e aí ele disse: "Olha, encontre a paz, encontre a tranquilidade". Ele disse: "Olha, eu entendi que o melhor era te entender. Eu sabia, mas não sabia como te ajudar". Mas a gente se reconciliou, depois ele faleceu, mas ele me deixou essa enorme satisfação no abraço, o abraço do meu pai, né, que sim, disse que amava. Então, comecei a me dedicar aos estudos, à preparação, a seguir a minha independência, e toda a minha preparação acadêmica, desde o bacharelado, eu tive que fazer sozinho, trabalhando, mas com essa energia que vocês podem ver que eu tenho. Comecei a estudar com os estudos, assim chamamos aqui, então meu sonho. Depois terminei o estudo preparatório e fiz a minha carreira em químico farmacobiólogo. Depois eu segui estudando, trabalhando e estudando, sempre, né, uma maneira de me sustentar para poder estudar e trabalhar. E sempre na vida eu fui me adaptando aos tempos e houve momentos de integração na direção do que eu estava buscando. E aí cheguei ao mestrado no Centro de Ciências Genômicas, na UNAM, e tenho bastante de ter 40 anos participando na vida acadêmica, na área de pesquisa, na Universidade Nacional Autônoma do México. Que é a melhor universidade, a UNAM, no sentido de que ela é nacional e é muito reconhecida. E eu participo da Universidade de Morelos também, porque atuamos nessa cidade, estamos nessa cidade,
e também me desenvolvi na área farmacêutica. E aí houve a necessidade de crescer, querer entender essa nova área de informática, e fiz outro mestrado. Em paralelo, eu também comecei a trabalhar no relativismo social. E nessa área comecei a neutralizar o ataque das igrejas, qualquer igreja cristã ou católica. E eles ensinam essa parte para se ter o ódio a outras orientações sexuais. Na verdade, é tudo que é diferente. E aí, nesse caso, eu fui preparando e compreendendo primeiramente o que eu sentia com o amor de Deus. Eu fui aprendendo, houve uma revolução em 1970. Olha, vou repetir quantos anos eu tenho, né, para que vocês vejam a linha de tempo. E aí, quando chegar meu tempo na intervenção, vocês me avisam, porque eu quero abordar todos os temas que são relevantes. Em pouco tempo ou muito tempo? Uns 20 minutos, né? Ele tem 20 minutos, Lúcia? Sim, 20, 25, mas fique tranquilo. Eu tenho uma apresentação também em PowerPoint, Helena me... Não sei se você quer exibir a apresentação ou se você é que vai compartilhar a sua tela. Olha, a partir daí você pode projetar a tela, né? Bom, eu vou seguir aí o tempo alocado e vou falar menos de 30 minutos, então, a respeito dos pontos que eu me propus a abordar. Ok, vou compartilhar a tela e você me diz que se a gente avança ou se pausa. Ok, pode passar cada uma das imagens a cada minuto, mais ou menos. Bom, aqui eu falo da revolução da espiritualidade no mundo inteiro. Em 1970, com esse personagem, Troy Terry, bom, eles foram expulsos de suas igrejas, eles se uniram e pensaram, será que isso odeia a homossexualidade? E houve estudos completos de homossexualidade, que no Antigo Testamento e no Novo Testamento falavam aí contra a homossexualidade. Historicamente, foi aceito em todas as culturas de se viver plenamente como um marco cultural. E depois do ano 400 depois de Cristo, foi aí que começaram a odiar, a promover o ódio, a confrontação dessas expressões sexuais. Os gregos, lá em Roma, até o ponto, isso era muito aceito e não havia essa etiqueta de dizer que as pessoas são diferentes, e não havia homofobia também. Então, essa revolução iniciou-se com essa igreja em 1970, no México, e em 1983, no México, e há 4 igrejas envolvidas, a Monterrey, Guadalajara, Cidade do México e Cuernavaca. E já em Cuernavaca, eu já estava no mestrado, trabalhei com essa igreja em 1984, 85, e foi uma época muito difícil. Nós tínhamos que bater para poder entrar, e éramos 6 ou 7 pessoas. E aí, quando começamos, era algo muito constrangedor, porque a polícia sempre recolhia as pessoas que estavam na prisão, os levavam para a prisão porque eram diferentes. E as pessoas se escondiam, nós nos escondíamos, e sentíamos isso porque poderíamos ser aprisionados, poderíamos apanhar, poderíamos ser até mortos, até pela polícia, porque era o sistema que controlava tudo isso. Ele dizia, falta o limite, né? É um delito que não está na lei, claro, mas era o texto para poder reprimir as expressões das pessoas no nosso país. E acho que, em geral, no mundo isso acontecia também. E nós temos, então, uma mudança, uma revolução que ocorre. Vejam como que em 40 anos tudo mudou drasticamente nos dias de hoje. Já temos a legislação em favor do matrimônio gay, a opção de ter filhos,
a legislação para a proteção do gênero e todos os direitos que cada vez avança extraordinariamente para que tenhamos justiça, para que se faça justiça a grupos que foram marginalizados, incluindo os de orientação sexual. A primeira demonstração para a diversidade sexual, que foi feita em Morelos, e nós tivemos todas as pessoas, foi a primeira semana cultural, o primeiro protesto de identidade sexual. Muita gente, muitos grupos participando em nossa cidade, e nós, então, demonstramos claramente, ali há crianças, meninos, meninas, essa menina que está à esquerda, é Maria Carey, e ela cresceu comigo, já tem 23 anos, já tem um filhinho, uma filhinha de 2 anos. E, na verdade, é uma família que ela tem, ela não se tornou homossexual, apesar de viver comigo. E a vida também me permitiu conhecer o amor de pai, não biológico, mas o amor de pai, que traz a educação. A Maria Carey, como se fosse uma filha, agora já terminou, formou, é mãe de uma menina de 2 anos, e eu também tenho muito orgulho de ter podido dar a educação a ela. Ela se destaca, e é importante lhes dizer que os filhos crescem em famílias homossexuais, mas isso não os torna homossexuais, nem negativos, nem doentes, nem nada mais. Esse é um testemunho que eu já dei em um documentário e em algum outro momento eu posso apresentar, se tiver a oportunidade. É um testemunho. E eu conto tudo isso para vocês porque a luta segue, ainda segue, nessa questão de eliminar as fobias que existem. Existem em um nível mais profundo, é mais difícil de eliminar, como as profissionais do sexo. A gente segue lutando para abrir espaço, para saber reconhecer a essas pessoas que, infelizmente, há muitos intelectuais que entendem, apoiam e compartilham essas novas ideias, mas para outras tantas pessoas é complicado e difícil. Mas, felizmente, em todo o mundo nós vimos um avanço impressionante com relação aos direitos e à legislação para preferências sexuais outras. E a gente entende cada vez mais, se aprofunda cada vez mais, mas sim, consideramos que todas as pessoas têm o mesmo direito de viver dignamente a sua vida. Estão aqui na Terra, a questão dos direitos humanos, também a sua capacidade espiritual, são seres humanos, são seres espirituais, então o seu direito de dividir, então, essa vida conosco e com outros. Essa é a meta que queremos atingir. Bom, o que eu falo aqui, nós tivemos a epidemia de AIDS em 1983 e nós vimos isso chegando em Cuernavaca em 1987 e eu fiquei responsável lá na igreja, eu fiquei lá 1 ano e aí me deram essa responsabilidade, eu estava encarregado dessa área. As pessoas tinham receio, então, dessa epidemia e todos conheciam a luta que eu promovia. Então, primeiro eu disse que não queria fazer, mas depois eu pensei, isso vai me ajudar na reconciliação espiritual, eu posso me encontrar com Deus nessa igreja, nessa espiritualidade. E aí eu percebi que sim, eu poderia ajudar outras pessoas também a se entender, a se aceitar, a viver uma vida digna como pessoa e a crescer. E também na luta contra a homofobia na cidade e no nosso país. E assim aconteceu, foi assim que eu comecei como responsável dessa igreja, eu me preparei, além da minha atividade na UNAM, eu me preparei na teologia nos Estados Unidos, no México, onde fiz meus cursos até 1997, na verdade. Foi aí que eu fui ordenado como ministro sacerdote. E aí comecei o meu caminho, a minha jornada. Eu aluguei uma casa com os meus próprios recursos para que as pessoas pudessem lá ficar. Naquela época não havia assim lugares públicos para se reunir, mas na igreja, a igreja usando aí como pretexto a questão bíblica, a questão religiosa, os cultos, as missas,
Então, as pessoas iam porque era um lugar para se aceitar, para ser o que eram e para seguirem as suas preferências sexuais. Então, mostrei para que ela pudesse ser compatível com as pessoas. Olha, eu posso dizer que as polícias e as patrulhas ficavam do lado de fora da igreja. Claro que percebiam. E muitas vezes tivemos que resgatar as pessoas que eram levadas pela patrulha, porque eles vinham nesse lugar como igreja, para dar tranquilidade às pessoas, era uma igreja, não era um lugar de perdição. Então, mesmo assim, as patrulhas iam lá e recolhiam as pessoas, levavam à prisão e diziam, nós íamos lá, pagávamos e os retirávamos da prisão para que pudessem retornar às suas casas. Então, um trabalho tremendo que nós fizemos, havia muito sofrimento, nós víamos a injustiça. Mas com a epidemia de AIDS, eu falo disso porque nós deixamos de lado a luta para trabalhar com a AIDS, porque as pessoas começaram a morrer, as pessoas ficaram doentes em 1987 em Morelos, e à esquerda nós temos um albergue Santa Cruz aqui, e a igreja foi dividida em duas partes. Primeiro, o albergue, onde as pessoas iam lá para descansar, para morrer, porque não havia outro local para que morressem. Começavam a morrer nas ruas, porque as famílias os deixavam para fora. E aí o medo a essa epidemia era baseado na ignorância nas suas próprias famílias, seus filhos, nas suas casas, por conta da AIDS. As pessoas com essa ignorância imaginavam algo horrível, que podia ser contagioso, e socialmente era uma vergonha, era falta de dignidade para a família. Abandonavam as pessoas com AIDS nas ruas, nos hospitais, e nós os recolhíamos no albergue Santa Cruz, onde eram atendidos até que não havia alternativa, não havia nenhum outro caminho, não havia viral, né? Faz tantos anos só havia um antirretroviral e a gente não tinha acesso economicamente a esse medicamento porque era muito caro. E as pessoas indubitavelmente, então, iam falecer, eu já sabia disso. E muitas vezes eu tive que sepultar, estar sozinho com essas pessoas, fazer o sepultamento sozinho, carregá-los sozinho. Imaginem aí o custo econômico do enterro, do funeral, imaginem o estigma social. E aí, pouco a pouco, eu segui nesse caminho, eu fui buscar acordos com agências funerárias, convênios, e eles me davam caixões para usar com aqueles que faleciam de AIDS, e pouco a pouco, então, eu consegui chegar até o ano de 2001. Em 2001, nós, então, precisamos do albergue. Aí, no ano 2000, em 2000, na verdade, deixamos de ter o albergue, porque a partir de 2000 já havia, então, os recursos econômicos para comprar os antirretrovirais e os pacientes de AIDS não morriam mais. A partir de 2000, eram pacientes crônicos, mas eram mantidos vivos. E foi assim que nós encerramos, então, essa jornada dolorosa. E eu me lembrei muito dessa jornada no início da pandemia Covid-19, porque a reação é parecida, a reação de pessoas que, na verdade, não querem estar em contato com os médicos, enfermeiras, porque são fontes de contato. Então, é muita ignorância. Muitas vezes, as pessoas dizem, não é tanto a pandemia, nós temos que lutar contra a ignorância das pessoas, porque as pessoas não estão muito bem preparadas em termos de conhecimento acadêmico e científico a respeito dos fenômenos e epidemias que nos afetam socialmente também. Bom, nós trabalhamos então na prevenção da AIDS, na Universidade Nacional Autônoma do México, e aí foi ali que nós formamos então o primeiro grupo de prevenção. Há mais de 30 anos nós estamos realizando essa feira aqui em toda a universidade. E eu participo dessa feira. Eu formei todos esses grupos, fundei esses grupos de orientadores. Eles ensinavam aos jovens da universidade, os jovens da cidade também, sobre como evitar a infecção pela AIDS. E, infelizmente, ainda é necessário trabalhar com pessoas que são mais jovens. Nós temos casos de AIDS de 12 anos que contraíram a AIDS, porque em Morelos
As primeiras atividades sexuais que as meninas e os meninos têm, não é? É com 12 anos de idade. Então, às vezes não podemos trabalhar com menores de idade. Os pais vão dizer: você está contaminando meu filho, minha filha, estimulando a ter relações sexuais, né? Estimulando a usar a camisinha, mas queremos ensinar-lhes a não se contagiar. Mas se nós temos casos de crianças com 12 anos com contaminação pela AIDS, deveríamos trabalhar, mas nós temos que trabalhar fortemente com os pais nessa área para que os seus filhos não fiquem infectados com AIDS, porque a expressão sexual vai acontecer, mesmo com os medos, com o ensinamento, com a educação, os meninos e as meninas com 12 anos, estatisticamente, já expressam, já têm a sua primeira relação sexual. Então, temos que trabalhar nessa área, trabalhar com os menores, transmitir a prevenção dos pais, para que fiquem conscientes e para que possamos trabalhar com as crianças, com adolescentes. Temos uma brigada de adolescentes que ensinam os outros a se prevenir da AIDS. Então, depois desse trabalho, seguimos trabalhando arduamente na nossa luta, e houve 2 casos que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Primeiro, auxiliar as pessoas, unir e convidar aos grupos de pessoas de Cuernavaca e de Morelos para formar uma frente de apoio. Nós temos o restaurante El Farolito, que fica lá na Praça Central, mas também auxiliar através do telefone com psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, acompanhantes, todas as profissões estão lá à disposição para que através do telefone nós possamos aconselhar e ajudar a população. Ou seja, esse foi o nosso trabalho. Uma outra revolução importante foi o apoio espiritual, porque as pessoas estavam morrendo, falecendo, e aí nem os familiares tinham acesso ao paciente, não podiam sepultá-los. Nós temos um hábito cultural de se despedir espiritualmente dos nossos falecidos na família, mas não podíamos fazer isso por conta da família. Então, uma mudança revolucionária em termos de missas e serviços que foram feitos através do Facebook, através das redes sociais, ou seja, dessa forma podíamos atender a família. Pelo menos eles tinham esse apoio da missa através da rede social. E usamos um telefone e um monitor, e aí conseguiam ver a missa. Às vezes um pai, uma mãe que faleceu, um avô, uma avó que faleceu, eles poderiam pelo menos acompanhar a missa, o perdão dos pecados, que para muitas pessoas é importante do ponto de vista cultural lá no México. Então, foi toda essa mudança que nos permitiu nos adaptarmos. As aulas virtuais, como essa, por exemplo, que estamos fazendo, então nós temos contato com outros países e hoje já temos mais conhecimento para gerenciar, né, e fazer essa transmissão de palestras. A pandemia nos obrigou a trabalhar dessa forma, como estamos trabalhando aqui. Temos também a participação acadêmica no nosso ativismo, lidando com a problemática social, e é isso que a gente vem fazendo no nosso trabalho. E gostaria de ir finalizando, que agora é algo muito profundo que eu vou mencionar, que gostaria de compartilhar. A comunidade e a diversidade sexual, eles vêm até a mim como igreja, porque nós temos mais de 100 casamentos por ano de casais gays. Então, no mínimo 2, 3 a cada fim de semana. E aí eles são aconselhados, eles são espiritualmente apoiados, porque haviam perdido a fé na instituição. E muita gente jovem, que são aqueles que recorrem a mim, haviam perdido a fé nas instituições religiosas, cristãs ou católicas. E agora dizem, sim, agora acredito, porque agora eu consigo resgatar uma visão diferente, a toda essa infraestrutura com uma visão diferente, onde ensinamos a sua relação ao seu Deus, qualquer que seja a escolha em que queiram acreditar, não é? E nós conseguimos resgatar a fé desses jovens, porque no final das contas vão ter filhos, e nós temos que ensinar valores aos filhos. Então, quando eles entendem que tem essa parte positiva como seres humanos e que eles se apaixonam
como um casal, eles resgatam, então, os seus bons sentimentos, o fato de que são boas pessoas para que seus filhos cresçam com base nesses valores. E agora, então, se reconciliam com a deidade que é diferente daquela que abandonaram. E aí estabelece uma relação pessoal com Deus. Isso é muito importante, gostaria de destacar. Seria o futuro das igrejas, talvez. Caso nós vamos ver que há uma relação pessoal com a deidade, com Deus, e muitas pessoas perderam essa relação, porque a instituição falhou, mas existe o lado humano, o lado espiritual, eles não falharam, eles ainda têm a necessidade em todos nós, em todas nós. Então temos agora essa abertura, é uma maneira de resgatar o sentimento pessoal, de relação com a deidade, aborda a nossa humanidade, é muito importante. Eu acredito que eu estou hoje desempenhando esse papel na minha igreja como uma nova oportunidade para as pessoas, para resgatarem a sua fé pessoal no seu interior, com a sua espiritualidade, do seu jeito, com a sua cultura. E esses 2 últimos são vídeos, e aí você pode clicar no siga e a gente vai ver o vídeo. Cuernavaca com a comunidade LGBT, a mais, trabalhando no Dia Nacional da Luta contra a AIDS, a sempre faz uma presença com várias manifestações na cidade, em vários locais, e as pessoas participam. As pessoas ficam sensibilizadas com essa questão da AIDS. O anterior também é um vídeo, se quiserem mostrar. Bom, há um outro ponto, e gostaria de falar das colaborações com o grupo Morelos Solitário. Morelos Solitário são recursos no restaurante para alimentar as pessoas, juntamente com as Hermanas em la Sombra, que também nos apoiaram com as cozinheiras que nos concederam para preparar os alimentos. E foi uma experiência que eu gostei muito, porque era um outro tipo de acometimento. São essas pessoas, são mulheres que sofrem e elas se veem aceitas e elas conviveram com outras pessoas que não são aceitas e essas mulheres defenderam essas outras pessoas que defenderam elas também. Foi uma experiência diferente. Havia sofrimento e houve a necessidade de dar comida para as pessoas porque estavam sofrendo com a fome. Então, é uma maneira incrível de crescer para mim. O crescimento nos indica como crescer, né? Como nos desenvolver para que sejamos pessoas melhores, para assumir desafios e sermos mais eficientes em derrubar esses desafios. Então, se vocês não me interrompem, não sei se sigo aqui falando, como fazemos? Acho que podemos, então, abrir para que as pessoas que queiram façam as suas perguntas. Muito obrigada, Alfonso, foi super interessante para mim, porque eu nunca te vi pessoalmente, mas já haviam falado muito de você, a Helena e a Ida falaram muito de você, do seu trabalho. Foi um grande prazer poder ver o seu trabalho, ouvir-te e ouvir todas as suas histórias. Então, agora podem colocar as suas perguntas em qualquer idioma lá no chat para nós. Olha, fale um pouquinho do seu trabalho com os migrantes haitianos, pensando em mobilidade, né? Sim, porque essa palestra você deu numa série dedicada à mobilidade e imobilidade das mulheres. Então, seria super interessante ouvir você falar sobre o caso haitiano. Olha, bom, eu tenho El Farito lá no restaurante, alimentando as pessoas. Nós vimos pessoas em Cuernavaca, não há tantas pessoas negras identificadas como haitianos. Eles, na verdade, foram expulsos das suas famílias. Nós tínhamos lá 200 pessoas e chegaram a Cuernavaca, que é um escritório de imigração, e eles vão até lá para cuidar da documentação, e aí tiveram que ficar lá, em Cuernavaca. Não tinham trabalho, não tinham comida, e foi dessa maneira que nos aproximamos. Pela primeira vez, houve um grupo assim bem grande de imigrantes,
E quando analisamos onde eles estavam vivendo, nós sabíamos que havia outros migrantes da América Central, inclusive da Europa, que estavam meio que escondidos. E claro que nós somos discretos para não dar muita publicidade ao fato, porque pode ser que eles fossem perseguidos ou levados de volta aos seus países, então cuidamos para que fôssemos discretos. Então, deu muito trabalho, trabalhamos bastante, deu trabalho conseguir se comunicar com eles, porque falavam francês. É um idioma, crioulo, né, não era só francês. Então, houve esse rapaz que falava francês e ele fazia a tradução e começamos a nos comunicar um pouquinho, a entendê-los um pouquinho e saber que comida eles gostam, e aí eles não gostam, por exemplo, da tortilha, tivemos que dar pão, por exemplo, para que pudessem comer e aprendemos a fazer os medalhões. Medalhões de banana verde, que é um dos pratos favoritos que eles têm. Aprendemos a cozinhar, a fazer os seus pratos preferidos e ajudar-lhes, então, a essa parte, dar-lhes alimentação, roupa, remédios. E, finalmente, pouco a pouco, eles foram retornando. Eles foram transferidos à cidade de Tijuana e lá a fronteira com os Estados Unidos, e esse era o propósito de estar em Cuernavaca. Há poucos haitianos, há alguns que conseguiram no trabalho, no mercado de carregadores, por exemplo, mas pelo menos conseguiram sobreviver uma temporada. E sei que a maioria já está em Tijuana, tentando migrar para os Estados Unidos, e nós percebemos que nossa cidade também poderia ser um local de passagem de imigrantes. Mas agora, com as novas ondas que vêm da América Central, e vem de todo lado, na verdade, pessoal, de vários países. Eu acredito que nós vamos ter que trabalhar nessa área e também gostaria de agradecer a Aida, aproveito para agradecê-la. Trabalhamos com ela, com outro grupo que também aborda o sofrimento, aqueles que buscam por desaparecidos, em Cuernavaca, no México como um todo, mas especificamente em Cuernavaca. E nós temos uma rede de igrejas que fornece apoio espiritual, fornecemos apoio, e nós estamos agora verificando como iremos, então, instituir esse tipo de apoio. E eu estou envolvido nessa parte também, para doar um pouco do meu tempo. Estou apenas entendendo a situação hoje, mas já estamos vendo como nós vamos conseguir resgatar esse apoio mais efetivo para essas pessoas. Mais de 100.000 desaparecidos e não sabem, as famílias não sabem onde estão. É incrível, muito bom. Helena, você quer fazer a sua pergunta? Olha, muito emocionante ouvir o Alfonso, e quando você fala aí com o coração e você se atreve a revelar o seu próprio sofrimento e como você se aproxima de outras pessoas que compartilham do mesmo. É um sentimento muito profundo. Então, prover acesso à espiritualidade, a esses grupos que você mencionou, são grupos marginalizados e excluídos, também é um grande consolo para eles. E outra coisa muito bonita que o Alfonso faz é que ele trabalha com pessoas da terceira idade num asilo que é estatal e é muito precário, e o Alfonso sempre está coordenando as roupas, os livros, fazendo as doações. O Alfonso, na verdade, traz toda essa abundância, porque muitas pessoas contribuem. E nós sabemos que as pessoas que lá estão vão ter aí uma boa fase terminal, sabemos que aquilo que doamos, que doamos vai chegar àqueles que necessitam. E a minha pergunta é uma curiosidade pessoal. Bom, geralmente eu pergunto isso quando tomamos aquele nosso café. Gostaria de destacar essa estratégia de conectar diferentes coletivos. Vou falar rapidamente de uma experiência de uma integrante da coletiva Hermanas em La Sombra, que fica bem do lado de uma igreja que fomenta o ódio à diversidade. E lá na prisão, claro que nós temos uma prática muito comum,
e as pessoas são refutadas, rejeitadas, e por conta da precariedade da pandemia, nós decidimos que temos que alimentar outras pessoas também. E em trabalhar em conjunto com o Alfonso, sensibilizou, então, essa coletiva, e a abordar esse projeto aí dos hemofóbicos, para que gerar empatia com as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. Mas, claro, há muita paixão, muita empatia, e também o trabalho que você faz com as mães dos desaparecidos, que também foi aí incluído na coletiva. E é toda uma mescla, não é? Nós temos as coletivas, compartilhamos os saberes, os conhecimentos com outras coletivas e ficamos cientes das missões que os colegas têm, porque cada uma delas traz, contribui com muito sentido e nós contribuímos também como coletiva. Graças a você, Lucy, graças à Aida, que está aqui, que bom que você está aqui, estou encantado com a sua presença, com a sua disciplina, com a sua vontade, eu adoro a sua disposição, essa vontade de go for it, né? Vai lá, mãos à obra, mãos na massa. E também a todos os companheiros que já vimos aqui e ali, que já conhecemos, e espero que esse seja o início de outros projetos e de outros encontros e reuniões. Espero que isso possa nos enriquecer e comover. Eu fiquei muito comovida com a palestra do meu amigo Alfonso, nosso amigo, o querido Alfonso. Muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Eu tenho aqui a pergunta final, se assim me permite. Então, agora eu estou dando essa aula. Bom, fiquei inspirada pelo trabalho das Hermanas em la Sombra, falando de cordialidade. E uma das coisas que você mencionou na sua apresentação foi a ideia da luta contra os dois vírus. É como se fosse uma luta contra a ignorância, não é? E fiquei aqui pensando na situação, porque você está dentro do sistema educacional no México, não é? E fiquei pensando na educação mexicana aqui, nesse minuto estava pensando nisso, na educação estatal mesmo, em todos os níveis. Só até que ponto você acha que essa educação estatal contribui para o que poderíamos chamar da descolonização do saber, que inclui a aceitação da diversidade sexual? Ou até que ponto, como nós estamos vendo, especialmente nos Estados Unidos hoje em dia, não é? Nesse momento, então, há agora mais movimentos e parece que há cada vez mais ignorância também. E como as suas práticas estão situadas com relação ao Estado e à educação do governo, sistema educacional do governo? Olha, esse tema é muito importante. Eu trabalho com a luta social, eu fico com o povo, com a gente, com o seu conhecimento ou com a sua ignorância, e eu uno isso à academia. Não é a sua cultura, a sua vivência da raça, não é a experiência da raça. Nós temos que tratar do avanço acadêmico, porque assim, indubitavelmente, nós vamos falar de pessoas que desconfiam do sistema, da formação que o sistema provê. Então, eu estou ali no meio de tudo isso. De um lado, nós temos a vacina que foi necessária para diminuir a possibilidade de ser contagiado pelo vírus. E a realidade é que a gente tem que ensinar que sim, o vírus existe, você pode ficar contagiado, mata as pessoas, pode matar, e que historicamente isso sempre existiu. Não é uma novidade, não é uma nova arma, simplesmente é a natureza. Em todos os ciclos, nós temos a presença dos vírus, temos a evolução dos vírus, dos seres patógenos. Historicamente, eles sempre existiram. Nem podemos discutir se existem, se existiram, isso não foi fabricado por nenhum ser humano.
com esse propósito de contaminar e matar as pessoas, diminuir a população e etc. Porque nós teremos 5 milhões de mortos mundialmente em 2 anos. Nós temos, então, 7 bilhões de habitantes, não é? Ainda assim, o aconselhamento era vacinar-se, evitar aí o contágio através de precauções, usar a máscara, não sair de casa, porque era a forma de evitar o contágio, caro. Claro, sem dúvida, academicamente isso é o correto e é isso que deveríamos fazer. E as pessoas querem sobreviver, especialmente os mais velhos, né, os adultos mais velhos que eram mais suscetíveis. Isso ajudou a evitar uma catástrofe. Felizmente, a catástrofe não teve assim escalas tão profundas ou maiores ainda. No México, estamos falando de 350 mil pessoas falecidas em 2 anos. Mas há outros tantos que morrem de outras doenças. Então, eu faço a minha estatística pessoal aqui. Na verdade, quantos mortos teve na minha cidade em 2 anos? Olha, por semana nós tínhamos um falecido. Com câncer, todos os dias há pessoas mortas. Então, quando nós encerrarmos a epidemia, quando fizermos estudos e compararmos sobre a realidade do vírus no México, na minha cidade, aí sim nós veremos que o número é inferior do que a gente presumia ou esperava. E houve a interrupção de produção também. E foi graças às precauções que fizemos com base acadêmica, foi assim que nós conseguimos evitar o contato e o contágio da população. Provavelmente foi isso que ajudou a que a mortandade não fosse assim tão terrível. Eu pensei, olha, metade da população vai morrer. Nós temos 4 milhões de pessoas, né? E finalmente estamos falando de 6 milhões de pessoas no mundo, né, de mortos pela pandemia. Ou seja, esse é um tema que ainda estamos abordando, estamos trabalhando ainda nesse tema. Mas há o temor. Mas se a farmacêuticas quer nos forçar a comprar esse medicamento, aquele outro medicamento, mas felizmente é algo transitório, passageiro, como podem ver, parece que já passou. Se lembram da H1N? Faz alguns anos essa epidemia e não progrediu como epidemia porque tinha um fármaco que felizmente foi colocado à disposição. Mas com o vírus da Covid-19 não tínhamos lá o medicamento, não tínhamos o fármaco. Então ainda estão estudando isso e uma das formas de evitar foi a vacina. E aí os reforços permitiram que a imunologia desempenhasse o seu papel. E há centenas, milhares de pesquisadores e grupos e a gente nem concordaria que todos investigassem e se aprofundassem nisso, não é? Mas há milhares de pesquisadores. Obrigada, e realmente a última pergunta, que é menos acadêmica e mais prática, né? Uma pergunta retórica, por assim dizer, porque não é possível respondê-la, na minha opinião. Como é que você encontra tempo e energia para fazer tudo o que você faz? Porque lendo o seu currículo, parece que a Ida disse as 1000 lutas, mas são 1000 vidas para mim, não é? Como é que você consegue? É, eu me entrego. Eu sinto que eu encontrei um sentido para a minha vida. Esse apostolado significa que eu tenho algo para fazer na minha vida. Houve provas difíceis, que a vida me testou, mas que eu consegui superar e eu sobrevivi graças à fé. Eu me entrego, eu quero ser útil, essa vontade que eu tenho. E me dignificar no sentido de ensinar as pessoas para que saibam que ser homossexual não me diminui. Eu sou uma pessoa de luz do mesmo jeito.
E sim, eu posso me dedicar à comunidade, me entregar à comunidade, às pessoas, ser útil, ser um professor, um docente, um promotor de outros grupos, elevando outras pessoas, outros grupos, para que sigam aí o seu apostolado de sua vida. Então, encontrar sentido da vida é a melhor forma de viver. Então, parabéns por todo o seu trabalho, felicidades e siga aí com a sua luta. Assim seguimos, sim, seguimos na luta. Obrigado. Olha, é um ótimo modo de encerrar um ciclo de sessões, é a 7ª e acho que é a última sessão que nós teremos nessa série. Agradeço, então, por encerrá-la dessa forma, de uma forma tão inspiradora. Obrigado pelo convite. Helena, Aida e a todos que estão aí, um abraço. Obrigado pelo convite, obrigado por me ouvirem. E eu sempre fui muito transparente, muito espiritual com vocês, mas é a sensibilidade que nos resgata como seres humanos. É a melhor presença, é um dom que foi dado pelo Criador, isso é indiscutível. E sempre tem algo que eu quero despertar em todas as pessoas, porque todos nós queremos um mundo melhor. Obrigada. Olha, no chat, nós vemos lá, nós temos a co-organizadora que está na Irlanda, e também a mensagem da Amy no chat diz, olha, muito obrigada, foi fascinante. Muito obrigada e até a próxima. Sim, saudações a todos. Tchau.